Muito boa noite a todas e a todos. Meu nome é George Bezerra. Eu estou vindo participar desse seminário pela primeira vez. Quando recebi o convite, eu disse eu que para mim mesmo e para as pessoas que gentilmente me convidaram, que era uma grande honra. Mas a honra nem sempre necessariamente se faz acompanhar da alegria, né. Nesse caso, a alegria chegou quando eu vim aqui pela primeira vez e conheci a Sônia e o professor Técio e pudemos conversar por 1 ou 2 horas. Aí eu passei a sentir também a alegria de estar aqui, né, que naturalmente foi só uma introdução ao conhecimento das outras pessoas e a tudo que está acontecendo que justifica essa alegria. Então, é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou economista, acho que tem talvez 2 economistas aqui, não sei se 3 ou 4, eu só conheci mais um. E acho que, em princípio, a razão de ser convidado para participar de um evento de juristas desse porte e filósofos, né, e psicanalistas e psicólogos, um economista ser chamado para isso, só pode se justificar, no meu caso, pelo fato de que eu tenho dedicado boa parte do meu tempo, ao longo dos últimos 5 anos, a estudar a obra de um filósofo que era também jurista e psicólogo e antropólogo. É considerado por muitos como um polímata da época, que era o filósofo que foi o filósofo Adam Smith. Por que o meu interesse pelo Adam Smith? Eu não vou falar de Adam Smith, não teria tempo para falar da obra do Adam Smith aqui, obviamente, mas apenas uma referência da razão do meu interesse. Eu só vim a ter contato pela primeira vez diretamente com o Adam Smith muitos anos depois de ter concluído o meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Jamais tive a oportunidade, no curso de graduação ou no curso de mestrado, de ter uma disciplina, mesmo opcional, para estudar Adam Smith. Então, o que eu conhecia de Adam Smith, eu conhecia por intermédio de opiniões de terceiros, né, como, por exemplo, o pai do capitalismo, o patrocinador do egoísmo, o homem sempre favorável aos ricos e que desprezava os pobres, fascinado pela riqueza. Enfim, eram ideias desse tipo com as quais eu tive contato, até pela primeira vez ler a obra Teoria dos Sentimentos Morais. Ele publicou 2 obras em vida apenas, uma sobre ética, intitulada Teoria dos Sentimentos Morais, e a outra, o livro que o fez famoso, que é uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, normalmente referido como Riqueza das Nações, né. O livro sobre ética é um livro sobre felicidade, sobre eudaimonia, sobre realização humana, sobre florescimento humano. E nesse livro, a principal o principal esforço do Adam Smith foi demonstrar que, contra a opinião de Hobbes e de Bernard Mandeville, que diziam que o homem é incapaz de ser virtuoso, de praticar a benevolência e a beneficência. Essa era a posição de Mandeville, principalmente, Bernard Mandeville, principalmente, né. Segundo ele, toda ação humana, segundo Mandeville, é uma ação interessada.
mesmo a beneficência é praticada por interesse. A pessoa pratica, em última análise, porque se sente bem. Ou seja, para o Bernard de Mandeville, a virtude, e que a principal virtude era a benevolência e a resultante beneficência na ação, nas atitudes, era algo fora do alcance do ser humano. O que o professor do Adam Smith, chamado Francis Hutcheson, que foi professor de Adam Smith de filosofia moral em Glasgow, se propôs a fazer foi se contrapor a essa tese de Hobbes e de Mandeville e argumentar que o ser humano é capaz, sim, de ser virtuoso e de ser virtuoso de forma desinteressada, servir por servir, né? Que é a benevolência, o amor. Um amor que exige troca deixa de ser amor, né? Então, o Chesterton tentou demonstrar isso e não foi bem sucedido, não completou a demonstração. E quem veio a completar essa demonstração, pelo menos de uma maneira por ele considerada satisfatória e por muitos filósofos que hoje estão resgatando a obra dele de uns 40 anos para cá, é que ele foi bem sucedido em demonstrar que, sim, um ser humano pode ser virtuoso, pode ser amoroso, pode ser benevolente de forma desinteressada, por intermédio de uma entidade que ele chamou de impartial spectator. O impartial spectator é como se fosse um terceiro elemento, uma consciência profunda, a essência do ser humano, a percepção direta da realidade, que está ao alcance de poder ser desenvolvida por qualquer ser humano, e que esse impartial spectator, que dá a palavra final sobre a moralidade, não é? Que para ele, Adam Smith, todos os sistemas morais têm que ter, em última análise, no final, a autoaprovação. E a autoaprovação era obtida pela interferência do impartial spectator. Então, eu não vou tomar muito mais tempo falando de Adam Smith, apenas para dar um exemplo de que a obra de Adam Smith foi uma defesa e uma tentativa de demonstração de que o ser humano pode ser benevolente, o ser humano é capaz, sim, está ao alcance dele, servir de forma desinteressada. E mais do que isso, para ele, essa era uma das principais razões da felicidade, da realização humana, do florescimento humano. Para ele, felicidade era amar e ser amado, mas ser amado de forma merecida. E a pessoa é amada de forma merecida quando ela serve por servir, e não quando ela serve para obter alguma coisa em troca. Então, a obra do Adam Smith foi a obra filosófica, a obra ética do Adam Smith foi escrita em defesa da possibilidade humana de ser virtuoso, de ser benevolente, de ser beneficente, como uma possibilidade, e não como um fato aplicável a todas as pessoas. Então, ele se referia, o que ele dizia era que era muito importante para entender a natureza humana, entender como as pessoas estão e como elas podem vir a ser. E quando ele dizia que é possível a benevolência, o servir por servir, que é a principal fonte da felicidade, o que ele dizia é que isso está ao alcance da grande maioria das pessoas, mas na prática não é alcançado para a grande maioria das pessoas. Daí a necessidade de que, quando vem a economia de mercado, que é uma economia, ele chamou de economia natural da liberdade, não existe. Adam Smith jamais pronunciou, ao que eu saiba,
toda a obra dele a palavra capitalismo, jamais. Ele chamava a proposta do sistema econômico dele de economia natural da liberdade, não é? Que era uma defesa de que o progresso material resulta eminentemente, fundamentalmente, da livre iniciativa, do desejo que está inscrito em todas as pessoas de quererem melhorar de vida, não é? É o self-love que é diferente do selfness. O selfness é um self-love agressivo, predatório, que pisa na cabeça do outro. O self-love é algo legítimo, porque visa a melhoria da própria pessoa sem prejudicar ninguém mais. De qualquer forma, ele reconhecia que, na prática, as pessoas, em grande parte, agem de forma egoísta, sim, e de forma egoísta predatória. E aí ele conclui dizendo que... Conclui, não. Ele faz a passagem do livro sobre ética para o livro sobre economia, dizendo da necessidade crucial e indispensável da justiça, não é? Por isso diz que se a benevolência é a virtude mais bela, o amor é a energia mais poderosa do universo, ok, tudo isso e tal, mas na prática, sem uma justiça enforced, realmente enforced, todo o castelo desmorona, não é? Ele, quando falava isso, se referia aparentemente mais ao direito penal, não é? Às regras do prêmio e castigo, destinada a conter, destinada a evitar que o self-love predominasse como selfishness, e aí todo o sistema desmoronaria, não poderia funcionar a sociedade comercial, nem a economia, nem a sociedade. Então, daí a importância da justiça. Ou seja, ele foi um defensor, ele foi para ele, a deterioração ocorre quando a tendência natural para o self-love se transforma em selfness, em egoísmo. Ou seja, é uma mensagem, na verdade, fortemente contrária ao egoísmo, né? E o Adam Smith fez a maior revolução, talvez, da história humana a favor dos pobres. Na época em que ele viveu, existia um acordo tácito entre religião e correntes econômicas, no sentido de que pobreza é um estado normal para a maioria da humanidade, inevitável e que não deveria sequer se tentar superar. Porque, do ponto de vista da religião, fez-se a leitura de Jesus de que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a leitura feita na época é de que o objetivo da vida é conquistar a felicidade numa outra vida. E a riqueza seria um grave impedimento, quer dizer, da forma como foi interpretada, seria praticamente um impedimento definitivo para a felicidade. Do ponto de vista da religião dominante durante toda a Idade Média, essa era a visão. Do ponto de vista das duas correntes de pensamento econômico da época dele, que eram o mercantilismo na Inglaterra e a fisiocracia na França, a ideia deles era que riqueza das nações é acúmulo de metais preciosos. Uma nação era rica quando acumulava uma grande quantidade de metais preciosos, mesmo que a população permanecesse pobre. Então, o objetivo era acumular ouro e prata, principalmente, no balanço de pagamentos. Isso exigia gerar superávites, exportar mais do que importar. Então, era uma política protecionista. E o argumento econômico era que, se os salários tivessem aumentos significativos, o custo de produção subiria
prejudicaria a competitividade, a economia voltaria para o buraco e sabotaria a possibilidade de recuperação do salário, do crescimento do salário. Então, de novo, um acordo tácito entre religião e pensamento econômico defendia e justificava a permanência da pobreza. Naquela época, século XVIII, mais de 80% da população do mundo era pobre ou miserável. Foi o Adam Smith quem falou pela primeira vez: isso não é verdade. O ser humano deve ser feliz aqui na Terra e existe a possibilidade de conquistar. Todas as nações podem conquistar a riqueza, que, na verdade, o que o movia e o estimulava era o combate à pobreza e à miséria. Ele devia ter feito um outro título para o livro. Se ele tivesse feito um livro, Como Combater a Pobreza e a Miséria, a avaliação do Adam Smith das esquerdas, principalmente ao longo desses 200 e tantos anos, teria sido outra. Por quê? A defesa dele era, pela primeira vez na história humana, uma defesa da ideia de que é possível, sim, superar a pobreza, possível e desejável. Né? Então, é interessante porque uma forma assim, de ver é que ele fez uma passagem do livro de ética, onde ele enfatizava muito mais a virtude e dava uma importância quase nenhuma para bens materiais. Quando ele vai para a riqueza das nações, ele dá uma importância, sim, para os bens materiais, mas ele faz uma ressalva de que a riqueza material costuma ser uma das principais fontes de deterioração moral. Não como algo inevitável, como algo determinado, mas como decorrência da atitude que a maioria das pessoas tem diante da riqueza. De que uma parte significativa das pessoas não segue o conselho que diz: o dinheiro é o melhor servidor e o pior patrão. Quando o dinheiro vira patrão, ele vira uma fonte de infelicidade, de frustração, não é? E uma origem da deterioração moral. Então, eu digo que ele faz uma passagem como que de Platão para Aristóteles, porque na teoria dos sentimentos morais a afirmação é muito pelas virtudes e quase não valoriza o material. E na riqueza das nações ele começa a valorizar o material, ele valoriza o material, enfaticamente, aliás, no sentido de reduzir a pobreza, embora prevenindo contra o risco da deterioração moral decorrente de uma atitude de se autoescravizar em relação ao dinheiro. Né? Bom, eu queria parar por aqui. Como eu disse, eu só estou falando isso porque acho que foi talvez a justificativa para me convidarem, porque quando eu comecei a ler Adam Smith e fui descobrindo que não tinha nada a ver com tudo que eu tinha lido até então, né? Adam Smith toma a pancada da esquerda e toma a pancada da direita também, porque a direita afirma até hoje, uma parte pelo menos significativa da direita, que ele foi o pai do egoísmo e do capitalismo com seus problemas e defeitos, e um desprezador dos pobres. Né? Quer dizer, é atribuído ao Adam Smith pela direita até hoje o argumento de que o ser humano é egoísta e racional. Para Adam Smith, o ser humano não era necessariamente nem egoísta e nem racional, que é a definição do homo econômico. Né? Essa definição é uma simplificação da teoria econômica, mas é uma coisa à qual se dá uma grande importância e é atribuída ao Adam Smith. É atribuída ao Adam Smith também que ele tenha criado a separação da economia da ética e dos valores. A direita atribui a Adam Smith o fato de ter
criado pela primeira vez uma obra amoral, uma obra separada dos valores, com o objetivo de conquistar mais rigor científico e previsibilidade, a questão do método que o professor Tércio mencionou ontem. Isso não é verdade. O Adam Smith ele foi um excelente aluno de matemática, mas ele concluiu que a matemática não seria uma disciplina auxiliar importante para a sua economia. E ele deixou a matemática de lado. E ele afirmava textualmente que a ciência, que na época ciência e filosofia eram a mesma coisa, não existia ainda a ciência positiva, né, que foi desenvolvida 100 anos depois. Então, para o Adam Smith, a ciência não chega à verdade, a ciência se aproxima da verdade, aquilo vale durante algum tempo, é o estado das artes, e depois vem outros estados da ciência. Então, ele não acreditava na importância da matemática e nem acreditava que a ciência fosse capaz de alcançar a verdade e a certeza, né? Bom, dito isso, eu gostaria agora de aproveitar, com a licença do professor Tércio, alguns comentários que o professor fez ontem e que eu queria tomar como referenciais para fazer alguns comentários com a abordagem da economia, né? Primeiro, ele contou uma história sobre o Goethe, né, em que ele fala do bobo da corte. E, como a gente sabe, os bobos da corte, em certas épocas, em certos reinos, na verdade, eram as pessoas mais sábias, mais bem-intencionadas, mais honestas, que usavam o recurso do palhaço se auto-humilhando para abrir uma porta para chegar no soberano ditador e tentar passar algumas coisas para ele. Os bobos da corte cumpriram essa função, muitos deles, né? Eram pessoas que se faziam de idiotas para quebrar uma barreira e conseguir chegar e ser ouvido pelo governante, né? O professor contou uma história de Goethe que eu nunca tinha ouvido na minha vida, que é sobre a origem do dinheiro, né? Como a gente sabe, antes da invenção do dinheiro, o que existia era a economia de trocas, em que as pessoas produziam bens e o que sobrava, quando sobrava, procuravam outras pessoas que quisessem aquele bem para trocar o excedente de produção por coisas que os outros pudessem oferecer que ele estivesse precisando. Então, imagina a trabalheira de um negócio desse, né? O dinheiro, originalmente, ele foi representado por algumas mercadorias, né? Mas as mercadorias não cumpriam a função de reserva de valor e moeda de troca, obviamente, não atendiam a isso nem precariamente. Então, originalmente surgiu a moeda, mas surgiu uma moeda com lastro em ouro, que foi o chamado padrão ouro, que a quantidade de moeda que podia ser emitida pelos governantes tinha que ter um lastro para garantir, né, que aquilo tinha um crédito, uma garantia colateral, né, que em algum momento se percebeu que não precisava disso. Bastava que as pessoas passassem a acreditar, a, a, a ter credibilidade, né, e acreditar que aquela moeda que ele recebeu, emitida pelo Banco Central, emitida pelo governo, não perderia valor, manteria o valor e seria honrada sempre. Então, acabou o padrão ouro e não tem mais lastro, necessidade de lastro para a emissão monetária, né? Acontece que a invenção do dinheiro, que é uma das invenções mais importantes da humanidade, é também uma das mais desastrosas, mais ou menos como a bomba atômica, né, que pode ser usada para gerar energia limpa e pode ser usada para destruir a humanidade.
E a história do dinheiro tem sido essa. Porque imagina o poder que o dinheiro passou a dar aos governantes de poderem simplesmente gastar o que querem, em tese. Basta emitir moeda, né? Então, e a moeda, ela deveria, para não ser maléfica, ela deveria crescer apenas acompanhando o crescimento da própria economia, as transações da economia que são monetizadas. Quer dizer, numa afirmação do Milton Friedman, muito famosa, que hoje também já está sendo questionada, a inflação é um fenômeno monetário. Segundo o Friedman, se resume nisso. A inflação é um fenômeno monetário. Quando se gasta mais do que o aumento da produção e as transações de bens, o resultado vai ser um excesso de demanda ao qual não corresponde uma oferta e os preços sobem. Daí surge a inflação. Quando surge a inflação, o que é a inflação? A inflação é a perda do poder aquisitivo da moeda. Então as pessoas começam a perder a crença no dinheiro e começam a querer se livrar do dinheiro. E quanto mais as pessoas querem se livrar do dinheiro, mais a inflação sobe. Na hiperinflação alemã, né, as pessoas recebiam um salário no final do mês, botavam num carrinho e saíam correndo para fazer as compras. As pessoas chegavam num restaurante e pagavam a conta adiantado, porque se esperassem para pagar no final, o preço seria mais alto. Isso é o repúdio total à moeda, decorrente do descrédito e decorrente da inflação. Nós tivemos no Brasil uma experiência única no mundo, que foi a experiência de 1980 até 1994, quando aconteceu o Plano Real, que a gente conviveu com taxas de inflação de mais de 1000% ao ano, e conviveu. Por quê? Por que conviveu? Porque indexou toda a economia. Tudo era corrigido pela inflação passada. Então, criou-se uma experiência no Brasil que, de novo, não tem semelhança em outros países, que era uma situação em que a inflação não saía totalmente de controle e nem causava um dano terrível e nem levava as pessoas a quererem se livrar do dinheiro, porque tudo era corrigido de acordo com a inflação passada. Só que, dessa forma, a inflação também não caía. Não tinha como cair. Então, a experiência do Brasil de 1980 a 94 foi uma experiência de algo que poderia ter virado uma hiperinflação e não virou por causa da indexação. Mas a indexação não permitia a queda da inflação. E, além disso, condenava o país a um crescimento baixíssimo. Então, a história de estagnação da economia brasileira, no período mais recente, é de 1980 até hoje, em que o Brasil tem crescido a uma média que não chega a 2,5% ao ano. Se você retira o crescimento demográfico dessa época, isso dá um crescimento de renda média per capita pouco superior a 1% ao ano. Os Estados Unidos cresceram mais do que isso nesse período. País que já é desenvolvido, já é rico, continua aumentando a distância em relação ao Brasil. Um país como o Brasil, com todo o potencial que tem, que é um dos maiores do mundo em termos de riquezas naturais, em termos de capacitação empresarial, em termos de sofisticação do mercado financeiro e várias outras coisas. O Brasil, há 40 anos, cresce a renda per capita a uma média de pouco mais de 1% ao ano. Os países desenvolvidos, a maioria dos desenvolvidos, ao longo desse período, tem aumentado a distância em relação ao Brasil. O que se pode dizer em relação a uma coisa como essa? Se o país tem riquezas naturais, tem todo o potencial que a gente sabe, tem capacidade empresarial, só pode existir Eu não consigo encontrar outra justificativa que não erros persistentes de condução de política econômica. Um dos erros principais que têm sido cometidos há décadas é a não realização das reformas estruturais.
reforma tributária, reforma trabalhista, reforma administrativa, reforma previdenciária, que também precisa ser completada, não é? Para a qual o que aconteceu, o deputado Rodrigo Maia deu uma enorme contribuição, mas depois não acabou. A questão previdenciária no Brasil ainda é uma coisa muito séria. Então, resta muito a fazer na área previdenciária e na área trabalhista. Só que parece, é uma mera observação, eu não sou advogado, mas há indícios de que os juízes de primeira instância, pelo menos, não estão levando em conta, não estão aceitando, não estão praticando itens importantes da reforma trabalhista que foram aprovados e que eu acredito que o foram em benefício dos trabalhadores a médio e longo prazo, no sentido de mais geração de emprego e, a médio e longo prazo, inclusive, aumento de salário real, né? Então, tem toda uma questão cultural em que eu penso o seguinte: hoje em dia, no ponto que nós chegamos, como a gente falou, há 200 anos atrás, a mentalidade é que pobreza era algo normal e algo insuperável. Portanto, a ideia da justiça distributiva, sequer, embora já existisse desde Aristóteles, né? Embora a justiça distributiva de Aristóteles era uma justiça com ênfase no mérito, né? Mas na época de Adam Smith não tinha muito sentido falar de justiça distributiva, porque simplesmente não tinha o que distribuir, todo mundo era pobre. Agora, atualmente, a justiça distributiva assume um outro significado, uma outra importância, porque depois de 200 anos de crescimento da renda e da riqueza, na proporção que aconteceu, né, que infelizmente aconteceu, bom, e que, apenas um pequeno parênteses, é inegável que essa explosão de crescimento econômico, de renda, que PIB é renda, né? É importante, isso é uma coisa muito simples, mas que muita gente na mídia, principalmente, até jornalista especializado, às vezes confunde o que é rigorosamente o conceito de PIB. Às vezes diz PIB é a soma das riquezas do país. PIB é uma coisa, é renda. Riqueza é outra coisa, são coisas totalmente diferentes. O PIB de um país é a soma de todas as rendas que foram auferidas sem duplicação, considerando apenas valor agregado, num determinado período. Então, é a renda dos pobres, é a renda dos ricos, é a renda de todo mundo, de todas as formas. Esse é o PIB. Né? E o PIB é importante, ora, o PIB tem uma correlação direta com geração de emprego, direta. Né? Quanto maior o crescimento do PIB, maior a geração de empregos. E a geração de empregos para os mais pobres é uma fonte de superação da pobreza, talvez a mais importante, porque é uma superação da pobreza pelo empoderamento e não pela mera transferência unilateral de dinheiro emergencialmente. Né? Então, bom, eu queria me referir a um outro ponto colocado pelo professor Tércio, quando ele falou do nadador que atravessa o rio e que nunca é o mesmo rio, né? E nunca é o mesmo nadador também. Me ocorre algo que eu sei que não é muito usual de se discutir, que é a relação, que é a questão de interpretação sobre os livros sagrados, particularmente o cristianismo, né? Particularmente os evangelhos, nesse caso. Né? A gente sabe que existe uma exegese oficial da Igreja sobre a interpretação do que Jesus disse, do que está escrito no Evangelho. Mas parece que, se todos os precursores da ciência
que quase todos eram pessoas muito religiosas, se eles tivessem se apegado à exegese oficial, eles não teriam feito o que fizeram, não teriam virado cientistas e não teriam dado a contribuição que deram para a evolução da ciência. Ou seja, há uma corrente de pessoas que acreditam que cada ser humano, em primeiro lugar, eu não sou, eu sou de uma família católica, mas não sou praticante de nenhuma religião. Mas eu tenho Jesus como um grande referencial para a minha vida, um grande referencial. Só que para isso eu preciso tentar fazer a minha exegese de qual foi a mensagem dele. Não é? Eu não posso me limitar a aceitar a exegese oficial da igreja. O próprio Jesus não deu mandato para a igreja ser a única a ter a autoridade para fazer, para interpretar qual a sua mensagem essencial e o que ele realmente queria dizer. Não é? Porque a mensagem dele tinha uma mensagem essencial de sabedoria e tinha uma mensagem para lidar com as massas, não é? Para lidar com o controle social, para lidar com a barbaridade, numa época em que ainda não existia as instituições que existem hoje. Né? Bom, então, há uma interpretação sobre a tese da criação, não é? A famosa questão de criacionismo ou darwinismo. Tem uma corrente que afirma o seguinte: não é darwinismo ou criacionismo. Tem uma coisa aí no meio para ser considerada. Não é? E aí essas pessoas citam uma oração dos essênios, uma oração matinal dos essênios, que eram, como se sabe, a terceira corrente dos judeus na época de Jesus. Né? Tinha os fariseus, os saduceus, que eram os dominantes, e tinha os essênios que se retiraram para o deserto porque não concordavam com aquilo que estava sendo praticado pelos fariseus e pelos saduceus. Bom, João Batista, primo legítimo, primo em primeiro grau de Jesus, viveu entre os essênios comprovadamente. E há muitos historiadores que alegam que Jesus também, entre 12 e 30 anos, viveu entre os essênios. Quando ele encontrou com João Batista para tomar o batismo no Rio Jordão, eles já eram velhos conhecidos, até por serem primos de primeiro grau, e as mães eram amigas. Né? Jesus foi aceitar o batismo porque achou que era uma lição importante, um exemplo importante a ser dado, só isso. Né? Bom, mas esses essênios têm uma oração matinal que, segundo essas fontes, diz mais ou menos o seguinte: só a parte inicial que interessa. Em sua misericórdia, ele faz a sua luz brilhar sobre a terra e sobre os seus habitantes. E em sua bondade, ele renova infalivelmente a cada instante os trabalhos da criação. Renova infalivelmente a cada instante os trabalhos da criação. Ou seja, a interpretação é que a criação do mundo em 7 dias, e feito e acabado, e que Deus descansou no sétimo, para essa corrente foi uma mensagem para estimular a necessidade do descanso semanal. Né? Então, é uma alegoria. E, na verdade, não existiria nenhuma contradição incontornável entre a tese do criacionismo e a tese do evolucionismo darwiniano. E essas pessoas ainda citam o Butler, que teria sido, que é chamado de o Bulldog de Darwin, que na verdade foi a pessoa que fez essa guerra da Darwin. Era uma pessoa profundamente religiosa, como a maioria dos cientistas, desde Roger Bacon, no século XIII, né, passando por todos, Francis Bacon, Galileu, todos eram precursores da ciência, profundamente religiosos, só que todos tiveram que fazer a sua exegese pessoal dos ensinamentos. Né? Tem uma informação sobre Isaac Newton,
que Newton, que também era profundamente religioso, que ele teria dito o seguinte: a minha física, o meu entendimento sobre a natureza, só tem uma contradição em relação à tese da criação. É que, para mim, Deus precisa continuar criando e recriando continuamente. Não batia para o Isaac Newton a coisa de ficar pronto em 7 dias. Né? A resiliência da natureza vem do fato de que, a cada instante, tudo se cria e tudo se recria. Não é? Então, o rio não é o mesmo e o nadador não é o mesmo. E nenhuma situação se repete como sendo a mesma de nada. Não é? Isso tem que ver com o princípio da incerteza de Heidegger. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Não é? Então, eu não estou aqui defendendo, por favor, eu falo isso com muita ênfase, eu não estou aqui defendendo a tese do criacionismo contra o darwinismo. Eu estou dizendo que talvez seja um assunto para se meditar mais um pouco e talvez admitir que uma coisa não elimina a outra, que não é essa contradição que parece que é um entendimento dominante. Né? Bom, isso que tudo tem que ver com incerteza, com o tema da incerteza. Né? Eu queria concluir dizendo que eu me aposentei aos 70 anos, 68 anos, eu estou com 74, e, como disse, pela primeira vez eu comecei a pesquisar algo que fosse além da chamada ciência econômica positiva, a moral, que não lida com valor. Né? Foi o Walras, em 1900, o matemático que fundou o que é considerado a ciência econômica positiva, foi fundada por um matemático francês, Walras, que, junto com Givens e outro, criou o que ele considerou ser uma ciência econômica positiva, amoral. E ele enfatizava, e o Friedman enfatizava também, que tinha que ser amoral. Por quê? Porque tentar colocar valores dentro dos modelos matemáticos dessa ciência econômica positiva ia virar uma confusão, palavras do Friedman e palavras do Walras. Né? Então, o estado das artes da teoria econômica moderna, dando muita bola ou não para a coisa do homo econômicos, que alguns dizem que isso aí é uma mera simplificação e tal, não é bem assim não, mas, de qualquer maneira, os economistas que atualmente completam um doutorado, eles têm que ser matemáticos antes de saberem economia, têm que conhecer matemática profundamente, senão eles não obtêm um título de doutor em economia. E eles não têm tempo para estudar nada além da economia, da teoria econômica positiva, de tudo que foi feito sobre isso até hoje. Não tem tempo. Né? Então, a mentalidade que reina no mainstream da teoria econômica moderna, nas grandes universidades, é a mentalidade de uma teoria econômica que, em prol do objetivo da precisão, do rigor, da capacidade de fazer previsões, ela não pode tratar com valores, ela não pode misturar com valores. Né? Ela tem que mostrar as coisas como são, os fatos. Ela tem que ajudar as pessoas a compreender como as coisas funcionam. Né? E sem querer entrar na questão dos valores, porque isso não é assunto dos economistas. Os economistas não têm competência para isso. Isso é assunto para os juristas, para os filósofos. Bom, eu compreendo, acho que foi válido isso, acho que essa ciência econômica ajudou sim a compreender, mas tem coisas que precisa ter cuidado, que, por exemplo,
quando se afirma que é amoral e quando até as teses mais elaboradas, como a do Gary Becker, afirma que a economia é capaz de explicar todas as áreas da vida humana, família, crime, esporte, tudo que se possa imaginar, e tudo é relação benefício-custo. Então, para o Gary Becker, que foi um economista, um dos maiores de Chicago, né, crime é uma mera questão de relação benefício-custo. O agente econômico avalia se o risco dele ser punido é maior do que o benefício de cometer o crime, e ele faz uma comparação de benefício-custo e toma a decisão. Essa questão não é meramente descritiva, porque, como dizem bons economistas, inclusive, que estão hoje em Chicago, ela corre o risco de os jovens entenderem que é algo prescritivo, ou seja, tem o risco de os jovens economistas saírem dos seus estudos achando que a teoria econômica recomenda que eles avaliem o crime meramente como relação benefício-custo, seja prescritivo. Então, tem economistas hoje na Universidade de Chicago que estão trabalhando duro para evitar esse inconveniente de que uma descrição da natureza humana como meramente egoísta e irracional vire algo prescritivo, né? Essa tese de racional e egoísta foi feita para caber dentro das fórmulas matemáticas. Porque imagina querer colocar dentro dos modelos matemáticos toda a complexidade humana, né? Como é que os economistas jamais tiveram, até recentemente, o auxílio dos psicólogos se eles pretendiam explicar o comportamento humano? O comportamento humano é psicologia e filosofia. Por que eles não precisaram dessa ajuda? Nunca precisaram. Por causa da simplificação da tese de que é racional e egoísta. E o que é ser racional? É buscar o que interessa da forma mais eficiente possível, ou seja, em última análise, se refere também a egoísmo, né? Essa simplificação ela foi útil para a ciência econômica positiva e temos que reconhecer que foi útil porque, de fato, o egoísmo predatório, o selfness, é algo muito importante na condição humana e nos mercados. Então, é algo que contribuiu para insights, contribuiu para entender como as coisas funcionam, mas precisa ter a consciência de que é algo limitado. Os economistas modernos precisam entender que o Friedman, até hoje pelo menos, não se concretizou e provavelmente não se concretizará a previsão do Friedman de que a economia positiva se elaboraria e se aperfeiçoaria a tal ponto que ela chegaria nas coisas prescritivas com grande competência. Então, os economistas já entregariam para o governo as soluções prontas, né? O Friedman acreditava nisso, está na obra dele sobre economia positiva. E me parece que um número importante de economistas contemporâneos, jovens inteligentes, acreditam nisso. Isso gera, inevitavelmente, uma atitude arrogante, primeiro, e gera também uma dificuldade de que possa ter uma comunicação interdisciplinar da economia com o direito, com a sociologia, com a antropologia, tão necessária, né? Então, é uma questão de reconhecer o que é isso, o que é a ciência econômica positiva. É algo que tem uma função, mas é limitada, né? Isso eu acho que é uma coisa importante. Bom, só para concluir, eu acho que questões... acho que foi o ministro Barroso que falou que ele é muito otimista, que ele não é um pessimista, né, quanto ao futuro da humanidade. E eu
pronuncio essas mesmas palavras, não é? Porque eu acho que a evolução é um fenômeno de longuíssimo prazo, e quando a gente se apega a olhar para variáveis de curtíssimo prazo apenas, a gente perde a noção do todo, não é? O fato é que o mundo hoje é muito melhor em inúmeros aspectos do que era há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Em termos de riqueza e de pobreza e de miséria, porque não foi só acúmulo de riqueza, foi também queda de pobreza e de miséria em larga escala e praticamente em todos os países, mais ou menos. A questão é que o acúmulo de riqueza que aconteceu com um pouco mais de boa vontade, de competência da política econômica para melhorar a distribuição de renda, nós poderíamos, sem grandes dificuldades, ter acabado a miséria no planeta a essa altura. E temos reduzido bem mais a pobreza. Então, eu quero concluir com uma ideia, né, que quando as pessoas falam de diferença entre direita e esquerda, né, é comum dizer, bom, o pessoal de direita não se preocupa com os pobres, quer manter tudo como está, e o pessoal de esquerda quer combater a pobreza e a miséria. Ora, quem fez a maior revolução a favor da pobreza na história da humanidade foi o Adam Smith. É só estudar a obra dele e ver, porque não é só questão de ler a obra, é questão de colocar a obra no contexto da época, né? Como também é questão de se perguntar o que diria o Adam Smith sobre liberalismo, sobre tamanho de Estado, sobre combate à pobreza, sobre distribuição de renda, se ele vivesse hoje. A importância a noção da importância e da necessidade de distribuição de renda hoje é completamente diferente de 200 anos atrás. Então, rigorosamente, não existe nenhuma diferença entre esquerda e direita nessa questão essencial de combate à pobreza e miséria. Nenhuma diferença. A diferença está na forma como as pessoas acreditam que se deve combater a pobreza e a miséria. E eu diria que a minha impressão é que na esquerda tem predominado as boas intenções com uma certa incompetência na lida com esse objetivo, enquanto que na direita tem havido, sim, talvez um pouco menos de interesse concreto em baixar a pobreza e a miséria, mas tem ideias mais competentes que se baseiam nas ideias do Adam Smith, de reconhecer que, ainda mais, hoje mais do que nunca, precisa de governo. A questão ambiental demanda não só uma interferência de governos enormes, mas demanda uma coordenação entre os governos. Se não tivesse a coordenação, essa questão não seria bem encaminhada, não tem como, né? É uma questão de colaboração a nível mundial, sem perda, evidentemente, da soberania. Não precisa perder a soberania. O Brasil tem uma preciosidade. O Brasil pode atrair, e já está atraindo, um apoio gigantesco do mundo desenvolvido, em grande parte por causa da questão da Amazônia. Mas o Brasil tem muito mais a ganhar se tiver uma política inteligente, tirando proveito em benefício de toda a humanidade de manter essa floresta de pé. É perfeitamente conciliável o objetivo de uma ética intergeracional em que os empresários de hoje, a humanidade de hoje, se preocupa e leva em conta os objetivos das gerações futuras, também não o atual. Isso a questão ambiental trouxe de uma maneira gritante, né? E, ao mesmo tempo, o Brasil pode tirar benefícios enormes do ponto de vista do crescimento econômico que um país como o Brasil precisa. Era isso. Muito obrigado pela atenção de todos.